Vou falar sobre um texto muito difícil, em vários aspectos. Primeiro porque ele só está no Evangelho de Mateus, ele não aparece em Marcos, ele não aparece em Lucas, não aparece em João. Então isso já dá ao texto uma complexidade bastante peculiar. Segundo porque há coisas aqui que nos parecem bastante estranhas. Mas eu quero ler com vocês então o texto. Mas esse é um daqueles que eu, no domingo passado à noite, falei para vocês aqui. Fico olhando para ele fica olhando para mim. E eu pergunto para o texto, meu Deus, o que você quis escrever aqui? Fico tentando compreender o que o autor, o que o narrador quis dizer aqui. Em que contexto ele estava, que situação era essa. Mas eu acho que chegamos aqui a um bom termo dele. E eu queria compartilhar com vocês isso. Eu estou falando de Mateus, capítulo 17. Do verso 24 até o verso 27. Tem alguma coisa a ver com a letra que nós acabamos de ouvir agora. Tem alguma coisa a ver com o nosso testemunho do Evangelho. Tem alguma coisa a ver com o dinheiro e o uso do dinheiro. Tem a ver com uma série de coisas. Mas que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 17, a partir do verso 24. Quando chegaram a Cafarnaum, lembrem-se que Cafarnaum é a cidade em que Jesus estabeleceu uma espécie de quartel-general dele ali. Ele na casa de Pedro, era a casa que ele usava em Cafarnaum para receber pessoas, para ensinar essas pessoas, e de lá ele saía para outras regiões, depois voltava para lá. Quando chegaram a Cafarnaum, vindo dessas andanças itinerantes de Jesus, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: vosso mestre não paga o imposto do templo? O imposto do templo é o imposto para o sustento do templo de Jerusalém, que foi estabelecido em Êxodo capítulo 13, ainda quando era tabernáculo, e se referia ao que se chamava de didracma, 2 dracmas, era o nome da moeda. Você tinha a dracma e você tinha a didracma, era uma moeda que valia 2 dracmas, era o valor do imposto do templo, que correspondia a mais ou menos 4 dias de trabalho. Uma pessoa trabalhando 4 dias recebia o valor aí aproximado de didracma. E todo judeu tinha que contribuir com essa didracma para o sustento do templo. Era um imposto do templo, cobrado inclusive de judeus que moravam fora da Palestina, de judeus na diáspora, judeus fora daquela região da Judéia e da Galileia, também pagavam a didracma. E aí eles chegam para Pedro e perguntam se Jesus pagou ou pagava a didracma. Se Jesus pagou ou pagava o imposto do templo. Aí Pedro, pego de surpresa, respondeu: paga sim. E parou por aí. Quando ele entra na casa, quando ele volta para Cafarnaum, Jesus se antecipou. Isto é, Jesus tomou a frente, foi logo ao encontro dele, antes dele comentar qualquer coisa, porque a gente podia imaginar Pedro chegando e querendo dizer para Jesus: ô mestre, não sabe o que acabou de acontecer, perguntaram se você paga o imposto do templo, e eu já fui limpando sua barra e já fui dizendo que paga. Não é? Mas antes dele falar isso, Jesus foi a ele e lhe disse: o que é que você acha, Simão? Os reis da terra, de quem cobram tributos e impostos? Dos seus filhos? Da família real? Dos príncipes? Dos herdeiros? Ou cobram dos de fora, dos estranhos, do povo? Algum rei cobra imposto dos seus filhos? Tem algum monarca que paga imposto para ele mesmo e seus filhos pagam impostos? Ou os impostos são cobrados do povo? Do povo que trabalha, do povo que se sustenta? De quem você acha que os reis cobram imposto?
Aí como Pedro respondeu? É dos de fora. Não é da família real, é dos estranhos. Aí Jesus então diz, nesse caso, realmente os filhos estão isentos. Veja você, Pedro. Eu sou o filho de Deus. Sou da tribo de Davi. Eu não precisaria pagar imposto para o templo, porque eu sou da tribo de Davi. Se não tivesse aqui essa bagunça do Império Romano, se esses romanos não estivessem aqui invadindo e dominando tudo, e nós tivéssemos aqui o nosso reino independente, autônomo, eu seria um dos herdeiros do trono. Eu seria um Orleans e Bragança. Eu seria um dos que teria direito ao trono. Então, Pedro, a rigor, eu e vocês que são meus discípulos, não precisaríamos pagar o imposto do templo. A rigor, não. Porque os reis e seus filhos não pagam impostos. Contudo, e essa expressão adversativa é muito forte no original, mas, todavia, entretanto, contudo, além disso, apesar disso, para não escandalizá-los, e aqui a palavra escândalo no grego que quer dizer tropeço, para não fazer com que as pessoas tropecem, vá ao mar, lança o anzol, pega o primeiro peixe que você fisgar, e aí quando você abrir a sua boca, você vai encontrar moeda de prata lá dentro. Aqui a palavra é estáter, que valia 2 dracmas. Então eram 4 dracmas. Aí ele falou, então paga o meu e paga o seu. O estáter dá para você pagar o imposto meu e seu. Tira da boca do peixe, vai lá e paga o meu imposto do templo e o seu imposto do templo. Bom, o contexto é esse. E a narrativa é essa. E aí vem a pergunta fatídica, que tira o sono da gente. Como é que isso se aplica na nossa vida? Como é que isso serve para a gente? E na reflexão sobre esse texto, e no mergulho que a gente está a dar, na tradução dele, na compreensão do contexto, daquilo que Jesus quis dizer e daquilo que o narrador quis dizer quando registrou essa história anos depois, a gente tira, sim, algumas lições preciosas que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com testemunho, que tem a ver com o evangelho. Eu quero focalizar 3 que me parecem muito claras, muito evidentes aqui. A primeira é que nós somos desafiados a todo tempo a responder questões que têm a ver com o evangelho, têm a ver com Cristo, têm a ver com nossa fé. O tempo todo. O tempo todo. Isso que aconteceu com Pedro. O seu mestre pagou o imposto do templo? Paga. O seu mestre cura no sábado? O que é que o seu mestre pensa sobre política? O que é que o seu mestre pensa sobre doença? Aquela criança ali levou uma bala perdida. Estava na varanda da casa dela. Uma bala na cabeça. 3 anos. Como é que seu mestre permitiu que isso acontecesse? Como é que seu Deus permitiu que isso acontecesse? Aquele ali nasceu tetraplégico. Está lá, que não pode ter uma vida normal. Ou nasceu com uma lesão cerebral, para o resto da vida, nunca terá independência e autonomia. Cadê o seu Deus de amor? Cadê o seu Deus de misericórdia? Olha, só não houve esse tipo de indagação e de pergunta das pessoas quem está fora do mundo. A gente sempre é confrontado com esse tipo de pergunta, com esse tipo de provocação,
como Pedro foi. E aí é que eu quero chegar no ponto, nesse primeiro ponto, que é o seguinte: ou nós estamos preparados para dar essas respostas no contexto dos ensinos do Evangelho, ou a gente passa essa situação de Pedro repetindo, paga sim, quando podia ter dado uma resposta muito melhor, como Pedro deu, como Jesus deu para ele depois. O que a gente percebe aqui é o seguinte: Pedro foi pego de surpresa, não quis que pensassem que Jesus não pagava o imposto do templo, não quis que pensassem que Jesus era um homem sem misericórdia que permitisse pessoas nascerem aleijadas, não quis que pensassem que Jesus não tinha misericórdia e graça, não quis que pensassem que Jesus fosse injusto, queria limpar a barra do mestre. Só que aí a resposta que ele dá, quando a gente vai lendo o texto adiante, não tem nada a ver com o contexto no qual Jesus colocou a resposta como devia ser dada. Jesus vai dar uma outra ênfase, uma outra tonalidade para essa resposta e vai mostrar para Pedro: olha, Pedro, você se assustou, querido. Agora, se você já tivesse absorvido o que eu estou ensinando para vocês, a essência do que eu estou ensinando para vocês, e tivesse compreendendo aqui a essência do Evangelho no que tem de graça, misericórdia, amor de Deus, não só você responderia, paga sim, como você tivesse dito, não precisaria pagar, mas paga, porque acha que é o certo. A sua resposta teria sido completa. Então essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Por que a gente fala sobre estudo da Bíblia, estudo do Evangelho, reflexão sobre a essência do Evangelho? Para a gente não dar respostas antecipadas, precipitadas, assustadas, surpreendidas, e principalmente para nós darmos respostas que tenham relação com a essência do Evangelho, com o ensino autêntico e essencial de Jesus. Quando somos confrontados pelas pessoas a respeito da nossa fé, do que pensamos, do que cremos e de que Deus é esse no que cremos, as nossas respostas precisam refletir esse contexto, essa essência do Evangelho que Jesus mostrou para Pedro. E não é a essência do Evangelho fora da visão da graça, do amor, da misericórdia, da generosidade. Jesus disse: nada disso, Pedro, você devia ter dito para eles. Não precisava, mas paga por uma questão de generosidade, de graça, de amor, de saber que é certo. Essa seria a resposta completa. E aí o que me preocupa é que muitas vezes, por falta desse conhecimento da essência do Evangelho, quando a gente tenta responder alguma coisa, só piora a cabeça das pessoas. Só enrola mais ainda. As nossas respostas muito ortodoxas, radicais, fundamentalistas, calvinistas, cheias de doutrina e de teologia, muitas vezes só vão bagunçar a cabeça das pessoas. Mais ainda. Mas quando a gente conhece bem e domina bem a essência do Evangelho, é aquilo. A gente contextualiza isso. Não precisa ficar apavorado. É só conhecer a essência do Evangelho e tudo que você responder e tudo que você tratar e responder à luz dessa essência. Igual criança, né? Igual criança quando chega e pergunta para o pai: papai, de onde eu vim? Aí o pai responde. Vai fazer um tratado de sexologia para o menino? Fica apavorado. Chegou a hora de falarmos coisas sérias. Que é isso? Responde o que ele está querendo saber. De onde eu vim? Você veio da barriga da mamãe. Está ótimo. A criança vai sair satisfeita, feliz da vida, de vir da barriga da mamãe, vim da barriga da mamãe. Aí vai pensar um pouquinho, passa um tempo, aí ela volta para o pai, pergunta para o pai: ô pai, como é que eu fui parar lá dentro? Aí o pai, sem se assustar,
vai responder: o papai botou a sementinha de você dentro da mamãe. Então tá bom, a criança vai sair satisfeita. Papai botou a sementinha na mamãe, eu nasci. Aí passa mais um pouquinho. Aí a criança vem e pergunta para ele: como foi que você botou a sementinha na mamãe? Aí o pai, muito sábio, vai dizer: agora você vai lá e pergunta para a mamãe. Não é? Mas não precisa se apavorar, não é? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Bom, então a primeira coisa é essa. Não dê respostas. Não dê respostas. Dê respostas que tenham a ver com a essência do Evangelho, com o contexto da graça de Deus, com o contexto da sua misericórdia e do seu amor. Qualquer resposta fora do contexto da graça, do amor e da misericórdia de Deus é um anti-evangelho. Foi isso que Jesus ensinou para Pedro. Pedro, legalismo não. Vamos falar de graça. Vamos falar do contexto do reino. Vamos falar do contexto do evangelho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria realçar é que Jesus nos dá aqui uma resposta que tem a ver conosco de alguma forma. De alguma forma. O Templo de Jerusalém não existe mais. Acabou. No ano 70, o general Tito entrou com os romanos lá, destruíram tudo, não ficou nada. A única coisa que sobrou, que depois a arqueologia achou, tirou, mostrou, revelou, é aquele muro que tem lá. Só. Não tem mais nada. Acabou o Templo de Jerusalém, não tem mais nada. Então nós não temos mais Templo de Jerusalém. Outra coisa. Templos não são mais lugares sagrados. Não existe mais lugar sagrado. E não existe mais dia sagrado. O domingo não é um novo sábado. E os nossos templos não são reprodução do Templo de Jerusalém. O Evangelho rompeu com isso. O domingo é o dia em que nós, como igreja, nos reunimos num edifício, num lugar, para juntos louvarmos e cultuarmos a Deus. Agora, todo dia é sagrado, onde eu estiver vivendo, aquele dia tem que ser sagrado para mim. E não há mais lugares sagrados. Eu sou o lugar sagrado. Eu sou o templo de Deus. E o Espírito de Deus não habita em lugares. O Espírito de Deus habita em pessoas. Nós somos o templo do Senhor. Então Jesus mudou esse conceito. Totalmente, com tudo que ele ensinou, justamente nessa essência e nesse contexto do Evangelho. Entretanto, nós podemos usar esse ensino para falarmos dessa nossa nova realidade. Nós somos igreja. As igrejas têm suas propriedades, seus lugares estruturados, para que elas se reúnam, para que elas sirvam, para que elas tenham um espaço seu para fazerem o seu trabalho. Um espaço sem fronteiras, porque não pode estar reduzido a ali. É preciso que aquilo seja expandido, então... O que equivaleria a qualquer tipo de imposto do templo que não existe mais, como não existe mais essa obrigatoriedade legal, todos os ritos e liturgias da religião judaica antiga, do Antigo Testamento, morreram para Jesus, morreram para o Evangelho, não tem mais, não precisa fazer mais nada daquilo, festa nenhuma daquilo, guardar sábado, circuncisão, nada disso. Os judeus continuam mantendo isso porque é típico da religião deles. Mas Jesus, que foi judeu até o fim, foi um judeu que rompeu com isso tudo. Jesus foi judeu até o fim. A última celebração que Jesus fez com seus apóstolos, na última noite de vida dele, foi a Páscoa, que é uma celebração judaica. E na cruz, enquanto ele morria, das 7 palavras que estão registradas no Evangelho, 4 são citações de salmos. Então ele foi judeu até o fim.
Mas a proposta dele rompia com tudo aquilo, porque ele criava o evangelho a partir disso e tudo aquilo que vinha da essência do evangelho. Então nós não podemos mais trabalhar essas coisas no nível do Antigo Testamento. Tem a ver com o que Jesus está dizendo aqui, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. A nossa responsabilidade com o sustento da obra de Deus não é um imposto, nem é uma lei. Não é uma lei mosaica, nós não estamos cumprindo nenhuma lei mosaica. Não é um ritual judaico. Não é uma liturgia mosaica. E não pode ser justificada mais por nenhum texto do Antigo Testamento que a justifique. Porque morreu, rompeu, acabou. O espírito da nossa contribuição agora é esse que Jesus falou. Podia nem fazer, mas eu faço. Por amor, por generosidade, por saber que é certo. São duas palavras que ele dá aqui. Primeiro ele diz, para não haver escândalo. Para que não digam, o seu mestre não paga o imposto. Então, para que não tenha esse escândalo, vai lá, Pedro, e paga. Qual é o escândalo reportado para nós? É claro que o maior escândalo, quando a gente não participa de um esforço geral, comunitário, para o sustento da obra de Deus, é deixar meia dúzia participando, carregando tudo nas costas e a gente não participar. Isso é um escândalo. Isso é um tropeço. A gente não se conscientizar dessa participação coletiva. E a outra coisa que Jesus diz é que tem que ser no espírito da generosidade. Não porque eu sou obrigado. Mas vai lá, Pedro, e paga, porque é o certo a fazer. É o justo, é o coerente, para que não haja escândalo e para que a gente mostre a nossa generosidade nisso. O nosso envolvimento nisso. Ainda que eu e vocês não sejamos obrigados a participar, a gente não está aqui para fazer por obrigação, a gente está aqui para fazer com o coração e com a generosidade. Isso sim tem a ver com nossa contribuição. Isso sim tem a ver com o nosso serviço a Deus. Isso sim tem a ver com a manutenção financeira do Senhor. Por isso que eu nem gosto muito de usar esses textos do Antigo Testamento. Vocês sabem que raramente eu uso aqui. Malaquias 3:10, acabou, passou. Tem o princípio da coisa ali, mas não é mais uma obrigação como era Malaquias 3:10. Não é mais, acabou. Jesus rompeu isso. Assim como eu não guardo o sábado, que Malaquias também mandava guardar, eu também não sigo Malaquias nisso. Não é Malaquias que eu sigo. Não me interessa Malaquias. Malaquias não reflete o espírito do Evangelho. Quem reflete o espírito do Evangelho é Jesus. Eu não participo do sustento da obra do Senhor por causa de Malaquias e do que ele diz. Eu participo do sustento da obra do Senhor por causa de Jesus e do que ele é para mim. É isso que tem que mudar na nossa cabeça. E quando isso muda na nossa cabeça, começa a fazer sentido. Porque realmente participar do sustento da obra do Senhor por obrigação ou porque a lei mosaica manda, vai chegar um momento que não vai bater, não vai fazer sentido, quando a gente coloca todo o contexto do que Jesus Cristo diz depois. Mas aí todo o resto a gente faz por generosidade. Aqui eu tenho orientado, olha, tem uma série de coisas com as quais a gente contribui aqui. E aqui eu tenho orientado, ó, você pode participar de tudo o resto, mas não deixe de participar com a sua oferta mensal, com o seu dízimo mensal, com aquilo que você colocou no seu coração mensalmente, porque nossas obrigações aqui são mensais. É muito louvável que a gente participe de outras coisas, além desse compromisso. E aqui eu sei que tem várias pessoas que participam de várias coisas, mas além desse compromisso. Sim, eu quero participar da campanha do agasalho, mas eu não deixo de participar do compromisso central, porque assim como eu gosto de ver a minha participação na campanha do agasalho, eu gosto de saber também que a minha contribuição está sustentando essa estrutura.
está pagando os funcionários. Eu, Carlos Novaes, como contribuinte dizimista mensal, estou participando do sustento de toda essa estrutura. Inclusive do sustento do pastor, ele que fale fino comigo, porque eu também ajudo a sustentar o salário do pastor. Participo disso junto. Além de outras coisas que a gente faz. Jesus resume isso na ideia da generosidade. É generoso. Ninguém é obrigado. Tira a ideia da obrigação da cabeça. É uma questão de consciência, de participação. Essa é a segunda coisa que eu tiro desse texto. Tem uma terceira coisa. Uma última coisa. Que é a maneira como usamos nosso dinheiro. Em nenhum momento da Bíblia, em nenhum texto da Bíblia, a gente vê estímulo e motivação a ter ganância, mas a usarmos e termos aquilo que precisamos. E sabermos usar o que temos. A ganância, ela é combatida na Bíblia do início ao fim. E não podemos nos deixar envolver pelo espírito da ganância. Quando Jesus Cristo diz a Pedro, vai lá no peixe, e pega lá que vai ter lá um estáter, são 2 didáquimas, paga o meu imposto e o seu. Por que peixe? Por que no peixe? Jesus não podia, vai lá na gaveta. Ou Jesus podia dizer, pega naquela mangueira que tem lá fora. Eu nem sei se no Oriente Médio tinha mangueira. Naquela tamareira. Pega lá. Abre a tâmara. Dentro da tâmara vai ter um estáter lá dentro. Pega lá. Não. Porque para Pedro, ele manda pegar do peixe. Vamos ver? Por quê? Porque ele era pescador, era o trabalho dele. Era como se Jesus tivesse dito a Pedro, não é o seu trabalho? Não é pescando e vendendo peixe que você tira seu sustento? Então vai lá, Pedro, vai lá, pega isso e usa do seu sustento, do seu trabalho, paga lá o nosso imposto. Use seu dinheiro para as coisas que precisam ser usadas. Por que é que eu digo isso? Porque nós não podemos ser gananciosos e usarmos nosso dinheiro de forma errada. Como, por exemplo, para ficar acumulando. Não há nada mais injusto socialmente do que grandes acumulações de dinheiro. É injusto, é imoral. – 1% do mundo deter 45% das riquezas é injusto, é imoral. Em nenhum momento a Bíblia estimula isso. Pelo contrário, eu evoco Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. E dizendo a eles, olha, quem vai entrar no reino é quem me visitou quando eu estava doente, quem me foi ver quando eu estava no presídio, quem me agasalhou quando eu tinha frio, quem me deu comida quando eu tinha fome. Esse é que entra no reino comigo. Eu evoco Jesus Cristo dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, quando se referiu à sua parábola a um homem que havia enriquecido e se abastado completamente, mas no fundo havia se perdido. Eu evoco a palavra de Jesus quando diz aos seus discípulos, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Surpreendendo os seus apóstolos todos, que era tido que uma pessoa abastada era uma pessoa abençoada por Deus, e a pessoa pobre era o que não era abençoado. Jesus inverte isso aí. Eu invoco a parábola do Lázaro e do rico. É o Lázaro, o mendigo, que entra no céu, e o rico, em cuja casa o mendigo dormia na porta, é que vai para o Hades, sem correção. Eu evoco o apóstolo Paulo, dizendo aos seus leitores, cuidado com o dinheiro,
Porque o dinheiro pode levar vocês a armadilhas insuportáveis que vão distorcer o caráter de vocês. E vocês daqui a pouco estarão fazendo coisas que nem vocês acreditavam ser possível fazer, por causa de dinheiro. Então, se vocês tiverem o que comer e o que vestir só, essa situação é muito melhor do que estar abastado não tendo dinheiro, mas o dinheiro tendo você. Eu evoco a palavra de Tiago, quando diz: ricos que exploram seus funcionários e defraudam seus funcionários, que acumularam riquezas e enriqueceram, empobrecendo as pessoas, chorem, porque o destino de vocês é triste. É disso que esse texto está falando. Vai lá, Pedro, e pega o que você precisa. Eu não tenho nada contra rico. O que eu tenho é contra o rico idiotizado pelo dinheiro. O rico idiotizado pelo dinheiro. A ponto de pagar 250 mil reais para visitar o Titanic num negócio que não tinha segurança nenhuma, só por um espírito de aventura. E a ponto de construir lago artificial invadindo reserva natural. Esse é o rico idiotizado. Esse é o rico idiotizado pelo dinheiro. Mas não é só ele, não. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Reportagem da Folha de São Paulo. Um congresso que foi feito para crente, para evangélico, para desbloquear, olha o congresso, desbloqueando a prosperidade que Deus pode te dar. Isso é paganismo, é feitiçaria. Você ir lá para desbloquear, tem nada a ver com o evangelismo. Já começa aí. Já começa errando na raiz. Mas olha o que esses camaradas fizeram. Uma pessoa para participar de um congresso desse, paga a bagatela de R$ 7.900. Cada um. Tem várias cadeiras. Tem a cadeira prata, que é um pouco mais distante do palco. A cadeira ouro, olha as categorias. A cadeira ouro e a cadeira diamante, que é pertinho do palco, perto dos preletores, para ser melhor abençoado por eles. Depende de quanto você paga. Pode pagar até R$ 9.500 para ficar pertinho do preletor. Não precisa pagar nada. Até beijo do preletor recebe. Olha as comparações. Abraão era cheio de riqueza. Você também pode ter riquezas como Abraão. Como é que é isso? Agora eu uso o padrão de riqueza de Abraão para me servir de exemplo de fé, em vez de usar a caráter do Abraão. Salomão. É outro exemplo que eles dão aqui. Salomão. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu não posso acreditar que tem gente que acredita. Porque outra coisa também, se quiser ter o dinheiro de Abraão, vai ter que ter também mulheres e concubinas como ele teve. Já que é para usar uma figura da Bíblia, tem que usar toda, Salomão. Tem que usar toda. Quer ser riquinho igual Salomão, tem que comprar o pacote todo. Porque o exemplo bíblico de Salomão é como que as riquezas acabaram com a sabedoria dele. Como ele se tornou um estulto, um tolo, idiotizado pelas riquezas. E acabou do jeito que ele acabou. Vocês perdoem a minha ira. Mas olha, são poucas coisas. São poucas coisas que me deixam irado. O uso do evangelho nesse sentido me deixa muito irado. Mas deixa eu terminar. Senão quem vai ficar irado é o pessoal da IBD. A última coisa aqui é o seguinte, e agora eu queria concluir com isso. Essa parte toda tem a ver com cuidar.
Cuidar. Cuidar de como usamos nosso dinheiro, cuidar do que realmente nos motiva a participar do sustento da obra de Deus. Cuidar de não nos deixarmos abraçar pela ganância. Não nos deixarmos controlar pelo dinheiro. Não embarcar na ideia de que o dinheiro pode controlar tudo do jeito que ele quiser. Isso é cuidar. Mas esse texto também tem uma coisa muito forte, que é a consciência de ser cuidado. E que aqui é o seguinte: quando Jesus Cristo disse para Pedro assim: olha, Pedro, vai lá, o primeiro peixe que aparecer você pega e lá vai ter o que a gente precisa. Jesus demonstrando o cuidado imenso para com Pedro, para com os seus. E tem uma outra coisa aqui, que para mim me emociona muito. Vocês sabem a quantidade de peixes. A quantidade de peixes que passam ali no Lago da Galileia, ou passam em qualquer rio, ou passam em qualquer mar. Quantidade enorme de espécies, de números de peixes. Não tem como controlar isso. Naquelas estações em que os salmões, por exemplo, vão para procriar, aquele monte de salmão pulando para fora d'água, subindo na contramão, na contracorrenteza, para chegar no momento onde eles vão desovar. Aquele espetáculo bonito, não tem como. Então Jesus dizer para Pedro: olha, o primeiro peixe que aparecer ali você pega porque tem lá dentro uma moeda. É porque Jesus conhece muito bem os peixes. E se Jesus conhece muito bem os peixes, Ele conhece muito bem a gente. É esse Jesus que está cuidando da gente. Nós somos cuidados pelo Senhor. E a gente tem que confiar nisso. Aliás, isso tem que nos dar uma responsabilidade muito maior de como cuidamos das nossas coisas. Quando cuidamos da natureza, como cuidamos das coisas que Deus nos dá, como cuidamos da nossa saúde, como cuidamos do nosso corpo, como cuidamos do nosso dinheiro. Uma das conversas das minhas filhas, quando Laura era pequenininha, que me emocionou muito, eu dirigindo aqui, Jussara do lado, e Laura conversando com a Luísa. Daqui a pouco eu ouço a Laura devia ter uns 10, 11 anos, eu ouço a Laura dizer para a Luísa: olha, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente gasta o nosso dinheiro, porque o sustento do nosso pai vem da igreja, é das ofertas e dos dízimos, e a gente precisa cuidar muito. Aquilo me desnorteou completamente. Mas essa consciência de cuidar, ela só vai existir se nós tivermos a plena consciência de que somos cuidados. Meu irmão e minha irmã, o Deus que conhece todos os peixes, e o Deus que alimenta todas as aves, e o Deus que veste todos os lírios, é o Deus que cuida da gente. Saia daqui com essa certeza. Coloque a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Não se deixe envolver por apelos gananciosos, sabe? Ganhar sozinho na Mega Sena 300 milhões de reais sozinho. Qual é a moral disso? Isso é imoral, isso devia ser proibido, uma coisa dessa. Uma pessoa sozinha deter tudo isso, o que é isso? Num mundo de fome e injustiça como que a gente vive. É uma pena que já tenha sido esgotado o livro do Roland Sider, que mudou a minha cabeça em tudo isso. Cristãos ricos em tempos de fome. É um livro que está esgotado e eu lamento profundamente por isso. Mas quando eu li o Roland Sider falando sobre esse tema, um cristão aqui nesse congresso, nessa coisa doida, aqui, não teve um monte de oficina sobre como enriquecer. Não teve uma oficina para falar sobre como fazer justiça social com o seu dinheiro. Como usar socialmente o seu dinheiro. Uma oficina que dissesse isso.
Então não nos deixemos dominar por isso. Não nos deixemos envolver por esse tipo de apelo. Que nós confiemos nesse cuidado do Senhor que nos conhece, sabendo muito bem que nós é que temos o dinheiro, mas não é o dinheiro que nos tem. Que sabemos muito bem usá-lo principalmente para diminuir um pouco essa injustiça, essa pobreza, essa coisa horrorosa que a gente vê nas nossas ruas e nas nossas portas diuturnamente. Essa responsabilidade social com que temos. Que o Senhor nos ajude a isso. E na certeza de que somos cuidados por Ele. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir o coral.